Meu pai sempre me contava que ele gostava muito de música, né? Então a minha avó tocava violino e ele tocava piano, e ele também tocava um pouquinho de violino, mas enfim, mais piano, e ela o acompanhava. Então a gente tem aqui a Folia Cabocla, que é uma das coisas que ele compôs, é uma modinha, digamos assim, para piano. Um livro que ele escreveu para contrapor aquela coisa do Jeca Tatu, né, que o Monteiro Lobato fez, e aí ele fez tipo uma crítica, né, ao que o Lobato tinha escrito, enaltecendo a figura do Jeca, né, por isso que o título do livro é De Pé Jeca Tatu, né? E o meu avô, com esse livro, ele quis mostrar que o Jeca, ele, com toda a sua humildade, com toda enfim, a simplicidade, né, que ele tem, ele consegue passar para as pessoas uma cultura, uma riqueza muito grande de valores e de trabalho, né? Porque é aquele cara que, pô, levanta cedo, pega na enxada, sabe? Tá lá cultivando a terra e tal, para que a gente aqui na cidade possa ter alimento no mercado para comer depois. Então, assim, eu acho que enaltecendo uma pessoa que é do campo, que trabalha com a terra e que precisa ser valorizada e não menosprezada, como até hoje muita gente vê, né? Que o pessoal fala, aquele pessoal lá do campo. Mas o pessoal do campo, ele quis dizer isso, se não fosse o pessoal do campo, a gente aqui na cidade não ia ter uma mesa farta como a gente tem, né? Então eu acho que a coisa é meio por aí. E o Folia Cabocla, que é então, como eu disse, né, essa modinha, né? E aqui tá uma coisa que o meu pai fez, tipo um caderninho, mostrando o que foi publicado numa revista que havia na época, que é o Correio Paulistano. Os inventos do Gastão foi baseado no voo das aves, né? Então aqui tem algumas fotos quer dizer, eles colocaram, né, uma ilustração mostrando, ó, figura 1, figura 2 e tal, mostrando como que tinha todo enfim, tem umas sequências, né, lógicas que eu não vou saber explicar, mas olha aqui, no caso, como vai ter a palestra aí com o senhor César, né, ele vai poder explicar muito melhor para vocês o que significa essa história, né, de ele ter observado o voo das aves para depois, enfim, de alguma forma influenciar de como se faria as asas de um avião, né, que é como a gente conhece hoje, né. Então tá aqui, eu acho que é uma riqueza isso, né, de a gente ter esse original depois de tantos anos, né, a gente ter isso aqui para poder mostrar. E tem também essa continuação aqui com bico de pena, né, que também é um pouco desse estudo das asas do avião. E aqui a coisa do balão, né, que ele também fez um estudo a respeito da dirigibilidade dos balões, né? Em 1914, ele conseguiu finalmente, falando, lógico, com o governo brasileiro da época, tal, ele conseguiu uma bolsa de estudo para a França, para poder justamente poder concretizar, né? Ver lá uma empresa que pudesse. Na Europa sempre isso estava mais avançado do que aqui no Brasil e tal. E então ele foi para lá e até conseguiu, né, como a gente lê no livro depois, as patentes, né, a patente francesa, depois americana, até alemã. Mas o que acontece? Quando eles chegaram, meu pai contava isso com muita riqueza de detalhe, quando ele embarcou no navio, várias coisas que aconteceram no navio engraçadas e tal. E aí, quando eles chegaram na França, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, ele não teve como concretizar muita coisa, porque ele viveu
literalmente um momento da história, né? Um momento super conturbado, né? E aí tem umas cartas que depois, enfim, algum dia a gente mostra, aonde ele escreve, né, toda a dificuldade que ele passou, porque ele teve que sair de Paris quando as tropas alemãs entraram, né? Então, para proteger a família, que era meu pai, minha tia e a minha avó, eles mudaram para uma cidade que se chama Pau, que é perto quase ali dos Alpes, já quase fronteira da França com a Suíça, né? Para que pudessem ficar protegidos. Então meu pai contava tudo, né, o sofrimento da guerra, a escassez de alimento, o inverno, né, que imagina meu pai brasileiro, nunca, uma criança de 7 anos, então nunca tinha passado, não sabia nem o que era neve. Ele contava que a minha avó ia abrir a torneira da cozinha, caía pedra de gelo, aí ela ficava super nervosa com isso, tinha que pegar lenha e esquentar, né, assim, naquele fogão de lenha. Então, assim, vários problemas, né, que eles vivenciaram, mas assim, o que eu acho bacana, né, nessa história toda é que ele não desistiu do seu sonho, né? Ele, mesmo depois de volta no Brasil, ele continuou com os estudos dele e tal, tanto que continuou que depois foi até reconhecido, né, pelo Instituto Histórico e Geográfico, que o considera pioneiro da aviação. Além disso, uma coisa muito bacana é que teve o voo daquele hidroavião, o Jaú, né, e também ele tá lá com o nome dele entre Bartolomeu de Gusmão e o próprio Santos Dumont, né? Então é um reconhecimento, né? E a placa foi outro reconhecimento, porque meu avô sempre tinha muito orgulho de dizer: o senhor é de São Paulo? Meu pai contava. Ele falava: não, eu sou um caiçara de Ubatuba. Anos depois, quando meu avô voltou da França, ele era advogado, né? E então ele retomou o direito e ele, antes dele falecer, ele dava aula lá na Universidade de Direito do Largo São Francisco, e ele também trabalhou como procurador de justiça aqui em São Paulo durante uns anos. E depois ele advogava normalmente e dava aulas na Universidade do Largo São Francisco. Uma coisa que meu pai dizia também que ele gostava muito era de tomar um bom vinho do Porto e comer bolinho de bacalhau e contar um monte de história com os alunos dele, né? Enfim, só detalhe de saber que ele gostava, né, de, como a gente faz hoje, do happy hour, né, vamos dizer assim, de sair, de ter essa amizade, tanto que se você lê no Correio Paulistano, diz que quando ele faleceu, tinham vários alunos, vários estudantes do Largo São Francisco lá, porque eles gostavam muito dele, porque ele justamente era esse professor que depois da aula, a aula continuava no boteco, vamos dizer assim, no bom sentido, né? E aí o que acontece? Ele recebeu essa homenagem de Ubatuba, de uma placa com o perfil do rosto dele, uma placa de bronze, e ele foi no 3º centenário de Ubatuba. Eu tenho até aqui em casa, a gente tem o livro que deram para ele do centenário de Ubatuba daquele ano. E ele foi, né, naquela, não sei, acho que não tinha nem estrada, ele foi de navio. Ele pegou um navio no Porto de Santos e de Santos foi para Ubatuba. E meu pai falava da emoção dele, né? Porque, como eu disse antes, ele fazia questão de um dia de dizer que ele era ubatubense, que ele era um caiçara, que deu certo, e que ele estava super emocionado de voltar para a terra dele, para as raízes dele. Ele falava, né? Eu saí daqui criança e voltar aqui para mim é assim um sentimento de maior emoção para ele. E aí ter ganho a placa também, ele ficou muito feliz. Então meu pai, depois que ele faleceu, ele ficava com isso na cabeça: gente, aonde que
vai colocar essa placa, né? Onde que tá a placa? E agora, finalmente, a gente sabe que a placa está muito bem guardada e que em breve, quando o aeroporto for reformado, então o Voa São Paulo vai estar cuidando junto com a prefeitura e mais a Fundarte para que a placa possa ficar no lugar que lhe é devido, que era o desejo dele, e eu imagino que também do meu avô, de que ela pudesse ficar lá e que as pessoas venham a conhecer também, né, vendo o nome do aeroporto, quem foi o Gastão e o legado que ele deixou para a aviação aérea, que é hoje, né?